Fala, meu povo, como é que vocês estão, hein? Terça-feira, 20 de maio, e que dia nós tivemos ontem, hein, meus amigos? Olha, quem viu o Bonner inocentar ao vivo Lula em 2022, viveu para ver também o Bonner inocentar Bolsonaro. Pois é, a gente viu ontem no Jornal Nacional o Bonner anunciando em rede nacional que Bolsonaro não teve nada a ver com essa história de golpe fantasioso. Que tudo não passou de uma narrativa que foi construída e, aliás, até hoje é sustentada porque precisa manter esse desgoverno fazendo o que sabe fazer de melhor, roubando, desviando dinheiro público, superfaturando obra, quebrando a economia do Brasil, destruindo o país, endividando ainda mais o Estado brasileiro e fazendo aí com as estatais o que sempre fizeram, né? Dar prejuízo, ao contrário do governo Bolsonaro. Mas a gente viu que tudo isso não passou de uma narrativa. Quem não se lembra da declaração de Mauro Cid, naquele áudio que foi vazado, dizendo que a delação dele lá na PF, na verdade, aquilo lá era um faz de conta, porque ele chegou lá, eles já tinham uma narrativa pronta e queriam apenas que ele corroborasse com a narrativa que já estava montada. Ora, parece que alguém, não vou citar nomes aqui, mas esperava que o general Freire Gomes, que dedicou 50 anos da sua vida ao exército brasileiro, parece que eles queriam que o general chegasse lá e corroborasse com essa narrativa que já está pronta. Ora, ele fez o contrário. Ele acabou com todas as narrativas. E vão fazer o quê? Vão prender o general Freire Gomes? Vão fazer o mesmo que fizeram com o Mauro Cid? Jogar a chave fora? Ameaçar a família dele? Olha, você fala o que a gente quer ouvir, senão vamos prender teu pai, vamos prender tua esposa, vamos prender tua filha. Fizeram isso com o Cid, tortura. Vão fazer o mesmo com o general Freire Gomes, porque ele não corroborou com a narrativa? Acabou. Né? Primeiro, ele simplesmente, para quem não se lembra, né, isso reverberou muito na época, eu fiz um vídeo a respeito, inclusive no mesmo dia que saiu a notícia que o general Freire Gomes teria dado voz de prisão ao presidente Bolsonaro. Mentira! Eu fiz um vídeo no dia falando isso. Isso aqui é fantasia, isso aqui não tem base, estão tirando da cabeça para desviar o foco de outras questões. Dito e feito. Hoje está provado, o general Freire Gomes disse lá, de frente com o Alexandre de Moraes. Não, eu não falei isso aí, né? Fui mal interpretado pela mídia, eu não disse isso, né? Eu disse que o presidente ele precisava de orientação jurídica até quando ele mostrou ali estudos jurídicos para a implementação de GLO, Estado de Defesa, o que são instrumentos constitucionais. Corrobora com aquilo que a gente vem falando há muito tempo aqui. Essa minuta do golpe nada mais é do que fantasia também. Ela não existe. É um documento que visava estudos para a implementação do Estado de Defesa e Estado de Sítio, que há necessidade de aprovação do Congresso. Como é que um golpe seria dado com a anuência do Congresso? Primeiro, se tem anuência do Congresso, não seria golpe, né? E segundo, como é que o ditador que vai dar um golpe, ele quer a anuência do Congresso? Cara, é surreal manter essa narrativa. Mas o general Freire Gomes acabou com todas elas, né? Então, primeiro, ele acabou com essa narrativa, negou ter dado voz de prisão ao presidente Bolsonaro. Isso não aconteceu, né? Ele negou também toda essa narrativa que já estava pronta, como no caso de Mauro Cid, né? Infelizmente, cara, a questão do Cid, o Cid é uma vítima também dessa história, tá? A gente tem que falar a verdade que ele é uma vítima de tudo isso, né? Pô, colocar a mulher dele no meio, colocar a filha, não dá pra culpar o cara, né? Mas a narrativa para ele já estava pronta. Aquele áudio que foi vazado mostra isso, tá? E a gente viu também o ministro Alexandre de Moraes, que, vejam só, para surpresa de zero pessoas, não poderia, mas participou da inquirição, né, ao general Freire Gomes, que, aliás, é testemunha de acusação. Foi a PGR que arrolou ele como testemunha. Acho que a defesa do presidente Bolsonaro também, mas a questão é que ele estava lá como testemunha de acusação e não acusou. Vejam só, ele simplesmente acabou. A testemunha de acusação do órgão acusador, que é, eu tô confuso, Alexandre de Moraes ou a PGR? Bom, deveria ser a PGR, mas a testemunha de acusação da PGR absolveu o réu. Absolveu o que é acusado de ter chefiado o esquema do golpe, né? E vejam só, a gente teve aqui o presidente Bolsonaro postando
o Bonner ao vivo em rede nacional, inocentando ele, né? Acabando com essa narrativa. Vamos acompanhar, olha só. Começou hoje, na primeira turma do STF, a fase de depoimentos do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Esse grupo inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. O último a prestar depoimento foi o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes falou sobre a reunião no fim de 2022, em que Bolsonaro teria apresentado, segundo ele, um estudo sobre o GLO, Estado de Sítio e de Defesa, instrumentos que estão previstos na Constituição. Instrumentos que estão previstos na Constituição. Ninguém dá golpe com a Constituição debaixo do braço. Ninguém usa instrumentos democráticos, né, a palavra na moda aí para ditadores de plantão. Ninguém usa instrumentos democráticos e constitucionais para dar golpe. Golpe é a ruptura da democracia. Golpe é a ruptura da Constituição. Coisa que alguns aí estão fazendo. Temos ditadores, temos golpistas em posições de poder que não obedecem à Constituição, que desrespeitam a lei e a ordem. Isso sim é golpe, né? Golpe foi o que a gente acompanhou no processo de 2022, onde um lado foi perseguido, um lado foi censurado, um lado foi impedido de falar as verdades do outro lado, e esse lado não teve nenhuma proibição, né? A gente, por exemplo, foi impedido de dizer que Lula era amigo de Nicolás Maduro, era amigo de ditadores. E o que Lula fez recentemente, né? Recebeu Maduro aqui com um tapete vermelho. Cara, Lula agora que está sendo chantageado pelo Maduro. Vou fazer um vídeo apenas falando sobre isso. Mas a gente foi impedido na época. Não pode dizer isso porque é fake news. E agora isso se provou ser verdade. Como é que fica? Isso sim foi um golpe contra a democracia, um golpe contra o povo brasileiro. O golpe é o que essa gente está fazendo, não essa fantasia do imaginário de algumas pessoas, mas como eu disse, eles precisam sustentar essa narrativa de golpe fantasioso, porque é o que sustenta esse governo no poder. Sabe, se não tivesse ocorrido aquela baderna no 8 de janeiro, Lula já teria caído. Porque a partir do 8 de janeiro, iniciaram essa ficção do golpe, né? Essa peça fantasiosa do golpe. E com isso embasaram perseguição, prenderam pessoas, deixaram o povo com medo, deixou o povo com medo. O povo não foi mais para as ruas, não fez mais manifestação, porque se não fosse aquilo, mas nossa senhora, o Lula já tinha caído, faz tempo. Talvez antes das eleições municipais, talvez a gente tivesse feito outras eleições, porque ele teria caído antes de 2 anos e tal, né? Mas não, eles precisavam manter essa narrativa do golpe para sustentar o Lula. E eles precisam ainda dessa narrativa para sustentar esse desgoverno que está aí. Para a gente não falar do roubo bilionário do INSS. Então, eles precisam figurar isso aí até 2026, né? O que o governo tem? O que o Lula tem para apresentar na eleição de 2026? Nada. Não tem nada. Vocês podem, anotem aí e me cobrem. Lula só vai falar de golpe em 2026. Nas eleições de 2026, Lula, o PT e toda a esquerda brasileira vai basear, a narrativa deles vai ser golpe, 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 golpe imaginário. O outro lado tentou dar um golpe. Seja Bolsonaro o candidato ou quem ele indicar, eles vão basear em golpe. Mas como a gente viu aqui, até a Globo, até o Bonner inocentou o Bolsonaro. Cadê a minuta do golpe? Esse foi o desafio do presidente Bolsonaro. Ele desafiou Alexandre de Moraes a apresentar a minuta do golpe, mas ela não será apresentada. Por quê? Porque ela não existe. A minuta do golpe trata-se do estudo para a implementação de GLO, Estado de Defesa, que são instrumentos, como o Bonner disse, constitucionais. Fim da narrativa.